Olá, turma, tudo bem? Voltando aqui para dar continuidade, né, no nosso estudo sobre o tema o falar em línguas. E eu queria muito já dizer que eu estou feliz pelo resultado que a gente tem percebido do primeiro vídeo e do engajamento, né, das pessoas realmente em tentarem estudar conosco esse tema, em passar, né, para outras pessoas entenderem melhor isso. E eu creio que, com todo o meu coração, que o Senhor vai trabalhar na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos, para que nós possamos compreender ainda mais sobre esse assunto. Aqueles que já conhecem, que eles possam se aprofundar mais no conhecimento, aqueles que já conhecem possam passar para outras pessoas esse conhecimento também e ajudar outras pessoas a adquirir entendimento sobre isso. Então eu já quero de antemão agradecer às pessoas que têm compartilhado o vídeo, as pessoas que têm assistido o vídeo, a primeira aula, né? E aqui a gente então dá início a essa segunda aula. Quero dizer também para vocês que o interessante é que vocês curtam esses vídeos, esses especificamente sobre esse curso do Falar em Línguas, porque fazendo assim a gente tem uma distribuição ainda maior, né, por parte do YouTube. O YouTube entende que esse vídeo é relevante, que ele é importante, e aí ele acaba aparecendo para mais pessoas, e assim as pessoas podem ser abençoadas com o conteúdo dele, tá bom? Então, curte lá, você que ainda não me segue aí no canal, clica, né, para seguir, para que você possa ir acompanhando os vídeos que vão sendo postados. Quem tem o meu contato aí no WhatsApp, quem me conhece, pode estar chamando, né, muitas vezes e pedindo os vídeos, mas para você que não tem aí todo esse contato, ou tá um pouquinho mais longe, né, não tem esse contato tão de perto, você seguindo o canal, você vai conseguir então ver todos os vídeos conforme eles forem sendo postados. Eu quero ver se eu consigo fazer pelo menos 2 vídeos por semana, para a gente fazer esse curso bem rápido, sendo que, como eu falei semana passada, são 16 capítulos, né, que a gente vai ter aqui do livro que a gente está estudando desse assunto, então uma média de um capítulo por vídeo, eu acredito que é isso que vai acontecer. Então nós temos aí, se eu fizer 2 vídeos por semana, nós temos aí 8 semanas para estar estudando esse livro, e vai ser bem rápido e você vai poder, com certeza, no final, usufruir essa ferramenta poderosa que o Espírito Santo tem em nós para nos forjar, para nos edificar, que é a oração em línguas, tá bom? Então bora lá. Eu acho que os recadinhos que eu precisava dar para vocês compartilharem, curtirem, eu já falei aqui, tá bom? Deus abençoe cada um que tem já feito esse trabalho de formiguinha, né? Eu falo que o melhor trabalho é aquele do boca a boca, é aquele de compartilhar o vídeo. Assiste aí, meu amigo, assiste aí, meu irmão, vamos aprender juntos. E assim a gente vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor juntos, ok? Hoje, mostrando aqui de novo para quem não viu, esse livro que a gente está lendo, ó, do Luciano Subirá, eu coloquei o link do livro no primeiro vídeo, então se você quiser adquirir o livro para acompanhar melhor a leitura, faça isso, ou se quiser adquirir o livro para também ler posteriormente, mesmo depois que a gente terminar aqui o curso pelo YouTube, você compra, leia, é uma leitura realmente que faz toda a diferença para esse assunto. Para mim, esse é o livro mais completo sobre esse assunto, sobre o falar em línguas, especificamente como uma ferramenta de edificação espiritual, ok? Então, assim, é desse assunto que nós estamos falando. Eu não vou falar sobre os dons espirituais, sobre as outras formas de manifestação do Espírito Santo nesses vídeos. Eles vão ser específicos sobre a questão da oração em línguas como uma ferramenta de edificação espiritual. Então, se você não entende para que é que Deus nos dá a oração em línguas, para que é que nós falamos em outras línguas, por que o Espírito Santo se manifesta dessa forma na vida do cristão, então esse é o curso que você precisa assistir todas as aulas, e o pastor Luciano Subirá deixou todo esse conteúdo para nós nesse livro tão rico, tão poderoso, e que a gente pode então ser auxiliado a entender melhor isso. E eu sempre que preciso falar sobre esse assunto, é esse livro que eu
pego, que eu indico, que eu dou, que eu leio junto, né? Nem sei quantas vezes eu já li esse livro e já ministrei aulas com ele, porque eu sei que faz toda a diferença no final. Quem já viu aí ou quem já teve aula comigo sobre isso sabe do que eu tô falando. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2. Hoje é o capítulo 2 e o capítulo 2 vai ter o seguinte tema para nós: os diferentes tipos de línguas. Esse capítulo é um dos mais importantes para que a gente entenda que existem tipos diferentes de manifestações, né, de línguas, e que é exatamente isso que eu preciso compreender e entender para não misturar as coisas, para não achar que uma coisa é igual a outra e para entender que cada um dos tipos foi nos dado para uma função diferente. E o que nós queremos descobrir então é quais essas funções e qual é a função primordial do Espírito Santo ao nos dar as línguas estranhas, né? A nos dar essa língua sobrenatural. Então é disso que a gente vai falar nesse capítulo 2 hoje. Que você possa ter paciência aí para estar conosco até o final do vídeo para entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, eu acredito que eu vou ler esse capítulo em algumas partes, tá? Porque como ele é um capítulo um pouco mais extenso, eu não vou conseguir fazer como no capítulo 1, que eu li inteiro e depois a gente falou um pouco sobre o capítulo. Então eu acredito que eu vou fazer isso em partes, para que a gente já consiga ir falando e dando entendimento então para vocês sobre o que o texto está falando, tá bom? Então vamos lá. Os diferentes tipos de línguas. Vamos lá. Numa loja de calçados, encontramos diferentes tipos de calçados: esportivos e sociais, masculinos e femininos, modelos grandes e pequenos. O fato de serem todos calçados não quer dizer que sejam iguais entre si. Há diferenças entre eles, diferenças de tamanho, material empregado, de modelo. As diferenças dependem da finalidade de cada um. Com o falar em línguas não é diferente. Deus estabeleceu diversos tipos de línguas que operam de forma distintas para atingir fins distintos. Não podemos usar os textos do falar em línguas como se falassem de uma só manifestação. Isso só gera confusão e, na verdade, é exatamente o que tem ocorrido nas igrejas em geral. Há 3 tipos distintos da manifestação do falar em línguas no Novo Testamento. Número 1, a oração em línguas. Número 2, o dom de variedade de línguas. E o número 3, línguas como sinal aos incrédulos. Então, já parando aqui, o pastor Luciano Subirá começa esse capítulo nos mostrando uma ilustração para que a gente compreenda o que é que ele vai começar a nos ensinar nesse capítulo. Então ele fala sobre uma loja de calçados. E aí fica fácil da gente compreender essa ilustração que ele está passando para nós, porque a gente consegue entender do que ele está querendo dizer. Quando nós entramos numa loja de calçados para comprar algum tipo de calçado para nós, a gente tem várias vitrines com diversos tipos de calçados, e entre eles ele coloca feminino e masculino, esportivo e social, maiores, menores, cano fino, cano longo. Existem inúmeros tipos de calçados. E se a gente falar que uma loja de calçado ela tem só um tipo de calçado, a gente então está sendo incoerente, né? Mas cada calçado ali, ele tem uma função diferente. Por exemplo, os esportivos, eles servem justamente para praticar os tipos de esporte. Mas ainda assim, dentro da linha dos esportivos, a gente poderia definir que há tipos, inclusive, de tênis para corrida, de tênis para exercícios com impacto, de tênis para, sei lá, esportes radicais e tantas outras coisas. E também no social e também nos femininos nós temos tipos, né? Para todos os tipos. Bom, é isso que ele quer já nos mostrar no início desse capítulo 2, fazendo com que a gente pare e reflita que no que diz respeito ao falar em línguas, por que a maioria dos cristãos tem tanta dificuldade em compreender
as manifestações do Espírito Santo? Porque todo mundo coloca tudo no mesmo balaio, como diziam os antigos. Todo mundo coloca isso no mesmo pacote, todo mundo coloca isso na mesma vasilha e achamos que tudo é a mesma coisa, quando na verdade nós temos distinções também das manifestações do Espírito Santo, dos tipos do falar em línguas. E aqui o pastor Luciano Subirá coloca então 3 tipos extremamente distintos e que a gente vai achar muitos textos dentro da palavra de Deus que falam sobre esses tipos, e se a gente não analisar o texto, é que a gente então acha que é tudo a mesma coisa. Esse, para mim, foi o grande diferencial para eu conseguir compreender o que Deus estava me ensinando através desse livro e através desse ensino a respeito do falar em línguas. Então, se nós compreendermos esse capítulo de hoje, todo o restante do livro, tudo vai ficar mais fácil, mais claro e mais objetivo. Então, eu peço para que vocês tenham paciência nesse capítulo que é um pouco mais extenso, para a gente conseguir compreender isso. Então, ele fala de 3 tipos que vai ser a base do nosso estudo aqui nesse capítulo 2. A oração em línguas, que é essa que nos interessa dentro desse estudo, que é para edificação pessoal. O dom de variedade de línguas, que é outra manifestação através das línguas estranhas, e as línguas como sinal aos incrédulos, ok? Vamos continuar aqui a leitura do livro e a gente vai explicar então junto com ele o que são esses 3 tipos que ele já separou aqui para nós. A carta de Paulo aos Coríntios não foi escrita com o propósito de ensinar sistematicamente nenhuma doutrina, mas sim para corrigir aqueles irmãos em áreas em que eles já haviam recebido ensino. Quando o apóstolo esclarece algumas questões, está apenas tocando em detalhes de um assunto que, em linhas gerais, já era conhecido. Portanto, os tipos do falar em línguas não são claramente diferenciados, mas percebidos dentro do contexto. No clássico capítulo do Falar em Línguas, o apóstolo Paulo nos mostra as diferentes manifestações do falar em línguas. 2 pontos. Agora eu vou ler 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 5. Então, se você está com a sua Bíblia aí, já para aqui um pouquinho o vídeo e abre a Bíblia e lê junto comigo. 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, esse texto aqui é basicamente o resumo mais completo a respeito desses tipos que a gente acabou de falar um pouquinho antes aqui, que o pastor Luciano Subirá deixa detalhado para nós como 3. Então, esse texto de 1 Coríntios, ele vai falar um pouco com a gente a respeito disso que ele está tentando explicar para nós. Eu vou ler mais um trechinho do livro e a gente volta a conversar sobre isso. Qual a ênfase principal nesses versículos? O apóstolo compara 2 manifestações do Espírito Santo, o falar em línguas e o profetizar. E então estabelece os contrastes entre uma manifestação e outra. Ele declara no versículo 2 que o falar em línguas não fala ao homem, mas a Deus. Por outro lado, temos como subentendido que a profecia é justamente o oposto, pois nela Deus é que fala ao homem. Depois, ainda no versículo 2, ele diz que ninguém entende o falar em línguas,
mas deixa claro no versículo 4 que a profecia todos entendem. Mais uma vez, vemos o quanto são distintas. Finalmente, no versículo 4, ele contrasta o falar em línguas com a profecia ao mostrar o nível de edificação que cada um produz. Resumimos este contraste no quadro abaixo. Pastor Luciano Subirá, nesse momento, ele faz um quadro pequenininho. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Um quadro bem pequenininho, mas que mostra exatamente o que ele está querendo dizer. Se você quiser pausar o vídeo para dar uma olhada, dá uma olhadinha aí para você ver. Então, o que ele coloca aqui? Ele coloca dois paralelos, né? O falar em línguas e a profecia. E aí ele explica para nós aqui, então, o que cada uma dessas duas partes que o capítulo que a gente acabou de ler aqui de Coríntios fala, qual é esse contraste. Então ele coloca assim, as línguas, a oração em línguas, ela é, o homem fala a Deus, então o homem fala com Deus quando está orando em línguas, ninguém entende e é uma edificação pessoal. Então, se você estiver anotando, se você quiser anotar, coloca aí. Falar em línguas é o homem falando diretamente com Deus. Ninguém entende quando eu estou falando em línguas e é uma edificação pessoal. Só eu sou edificado. Somente eu sou edificado quando eu estou orando em outras línguas. Agora, quando eu estou profetizando, quando existe profecia nessa linguagem, né, sobrenatural, aí é uma outra questão. O que está acontecendo na profecia? Deus é quem está falando aos homens. Então, parte de cima para baixo, vamos dizer assim, né? Deus está falando com os homens através de uma profecia. Todos entendem, por quê? Quem está profetizando está falando uma linguagem que as pessoas entendam, no sentido de português, se eu estou aqui no Brasil, inglês, se a pessoa está nos Estados Unidos. Então, quando alguém está profetizando, ela está falando numa língua nativa, numa língua que as pessoas possam entender. Então, a profecia, Deus está falando com os homens, todos entendem, e é uma edificação coletiva. Então, todos estão sendo edificados, fortalecidos. A palavra lá em Coríntios, ele fala que todos estão recebendo edificação, exortação e consolação. Então, quando alguém está profetizando, é Deus quem está falando com os homens. Todo mundo está entendendo, porque a pessoa passa a falar na língua nativa daquele local, para as pessoas poderem entender o que Deus está falando, e existe uma edificação coletiva. Todo mundo que está naquele ambiente está sendo edificado, consolado e exortado através daquela profecia. Eu quero voltar um pouquinho para a gente poder entender isso. Quando a gente fala desse texto de 1 Coríntios 14, versículo 1 até o versículo 5, é tão impressionante como o Espírito Santo está trazendo uma luz para a igreja de Corinto, mas também para nós a respeito do que Paulo está falando. Porque como o pastor Luciano Subirá mesmo diz aqui, o grande problema da igreja em geral é achar que o texto dessas cartas de Paulo está ensinando as igrejas. O grande problema nosso é achar que quando eu leio o livro, por exemplo, de 1 Coríntios, o que Deus está fazendo ali, através de Paulo com a igreja de Corinto, é trazendo ensino para a igreja. Paulo está ensinando a igreja sobre os dons espirituais, quando na verdade não é isso que está acontecendo. Paulo passou muito tempo lá em Corinto, e durante o tempo que ele permaneceu em Corinto, ele ensinou muitas e muitas vezes sobre esses assuntos. Quando ele foi embora da cidade de Corinto para outros lugares, para implantar outras igrejas, para levar o evangelho a outras pessoas, ele recebe notícias dessas cidades através dos seus discípulos, através dos homens daquelas igrejas, dizendo que a igreja de Corinto ela estava
numa bagunça. Ela estava sem direção, ela estava tendo muito problemas com os dons espirituais e com tantas outras coisas. Eu disse que esse curso sobre o falar em línguas eu estaria gravando para auxiliar justamente os meus alunos do curso de quinta. Por quê? Porque, na verdade, como a gente vai entrar nas próximas semanas dentro do livro de Coríntios, eu preciso fazer com que as pessoas entendam que aquele livro, que o livro de 1 Coríntios é um livro de correção de erros doutrinários e não um livro de ensino sobre doutrinas bíblicas, sobre ensinos que a palavra de Deus está querendo deixar para nós. A igreja de Corinto, ela foi uma das igrejas mais problemáticas em erros doutrinários que nós temos no Novo Testamento. Para mim, a igreja de Corinto, ela bateu qualquer outra igreja em erros doutrinários, em exageros, em erros mesmo, né? Tudo que você possa imaginar que uma igreja possa errar na sua forma de viver o evangelho, a igreja de Corinto viveu. E Paulo, então, foi inspirado pelo Espírito Santo para deixar todos esses ensinos para nós ali, para que nós pudéssemos compreender o que Paulo estava corrigindo ali. E uma das correções que Paulo faz com a igreja de Corinto é sobre os dons espirituais e mais especificamente sobre o falar em línguas. Então, por isso que esse texto de 1 Coríntios 14 vai falar sobre isso. Então, a gente precisa entender que ele só está corrigindo alguns errinhos que eles estavam cometendo ali. Mas eles sabiam de antemão os ensinos que Paulo tinha deixado sobre isso. Então, Paulo tinha passado horas e dias e semanas e meses ensinando os irmãos ali de Corinto sobre os dons espirituais, sobre como usar os dons espirituais, para que eles serviam. Então, a mesma aula que eu estou dando aqui para vocês hoje, falando especificamente sobre o falar em línguas, Paulo já havia dado essa aula muitas vezes para o povo em Corinto, mas eles estavam errando em algumas questões e ele traz essa carta para corrigir tudo isso. Então, ele vai falar justamente sobre isso. Eu vou ler mais uma vez o texto, só para a gente agora frisar alguns pontos aqui e a gente conseguir compreender o que a gente está aprendendo aqui nesse livro. Então ele diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então Paulo está dizendo assim, ó, o principal de tudo é seguir o amor. Então, viver em comunidade, viver como igreja é amar uns aos outros. Esse é o nosso código maior de vida em comunidade, de vida como cristãos. Então, seguir o amor, ele começa, né? O versículo 1. E ele diz assim: e procurai com zelo os dons espirituais. Então, ele já vai ter falado sobre os dons e ele quer que a igreja, sim, seja uma igreja que busque os dons espirituais, busque entendimento na palavra, busque o Espírito Santo realmente de forma a ser usado, a ser edificado a tal ponto que você, no momento que o Espírito Santo quiser te usar nos dons espirituais, você tenha essa capacitação que vem dele, do Espírito Santo, dentro de você. E a gente vai entender que essa capacitação vem justamente através da edificação pessoal, através do falar em línguas, ok? Então ele diz assim: e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Paulo enfatiza isso em alguns capítulos, a gente vai ver isso não só aqui, mas ele diz: profetizar é o mais importante, profetizar é o dom maior. Por quê, gente? Vamos voltar para a tabelinha lá? Quando eu estou profetizando, é Deus quem está falando com os homens. Então, quando eu busco o dom de profecia, ou quando eu estou profetizando, que é o caso aqui desse texto, o que Paulo está dizendo primariamente, vamos dizer assim, tá bom? É que eu devo conhecer muito bem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a profecia. Quando eu leio um texto bíblico, quando eu prego a palavra, quando eu falo da palavra, eu estou lançando justamente uma palavra vinda da parte do próprio Deus.
Então Paulo está dizendo que a maior grandeza de todo cristão é profetizar, é falar da palavra, é falar do que Deus deseja falar aos homens. E não existe profecia maior do que a própria palavra de Deus. Então, quando eu falo na minha língua natural, aqui no português, quando eu estou falando a palavra de Deus, eu estou profetizando. A gente precisa desmistificar, gente, essa questão da profecia sendo a questão única do dom da profecia, de profetizar, ok? Esse dom, ele existe, esse dom é legítimo, o Espírito Santo se manifesta no dom de profecia, de profetizar, ok? Porque quando alguém está profetizando, ela está trazendo uma mensagem do próprio Deus para a igreja, para um homem, mas geralmente isso tem a ver com o coletivo, né? Então, porque Paulo está ensinando aqui justamente sobre isso, sobre nós edificarmos principalmente uns aos outros, né? Através da profecia. Não é isso que ele fala aqui? Olha só, vou ler de novo. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Então ele primeiro explica o primeiro passo. Então, o falar em línguas, quem está falando em línguas, está falando com Deus, diretamente com Deus, ninguém está entendendo o que ele está falando, e ele está falando mistérios, ok? Paulo deixa isso muito claro. Quando alguém fala em línguas, ele está falando com Deus, ele está se edificando e ninguém está entendendo o que ele está falando. Então guarda isso aí, que isso é o princípio do nosso entendimento aqui do livro, ok? Mas, aí ele continua, o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja, o corpo, a todas as pessoas. Ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Gente, se você puder grifar esse versículo, se você puder grifar esse trecho aqui, olha só. Ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Gente, Paulo está dizendo aqui que ele quer que todos falem línguas. Então, se é todos, não são alguns. Paulo está falando com toda a igreja de Corinto e comigo e com você. Então, ele está dizendo assim, ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas que muito mais que vocês profetizem. Lembra que eu acabei de falar para vocês que a profecia tem a ver com a própria palavra de Deus, tem a ver com essa mensagem do evangelho, tem a ver com a própria profecia que é a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo que ele deseja que todos falem em línguas, mas que muito mais que os irmãos profetizem. Por quê? Porque quando eu profetizo, eu acabo edificando o meu próximo. E esse é o maior intuito quando eu estou em comunidade, quando eu estou reunido no corpo de Cristo, quando eu estou junto com os meus irmãos. O maior intuito é que nós estejamos sempre nos edificando mutuamente. Esse é o propósito número 1 da reunião de um corpo de Cristo, da reunião da igreja, da reunião dos irmãos, é que nós sejamos edificados mutuamente, que um edifique o outro com uma palavra, com uma profecia, com uma oração, com a bênção de uma oferta. Então, quando nós nos reunimos como corpo de Cristo, como igreja, o que Paulo está pedindo é que nós venhamos a profetizar muito mais do que a gente fale em línguas. Mas por que, Elisângela? Uma coisa não está ligada à outra? Sim e não. Porque a profecia, ela está ligada muito mais à palavra de Deus.
pode estar ligada a uma manifestação do Espírito Santo através do falar em línguas, mas tem que haver a interpretação. Se não houver a interpretação, é somente o falar em línguas para edificação pessoal. Então, o que Paulo está dizendo de forma muito clara, gente, é assim: quer falar em línguas para se edificar? Não precisa ser no contexto do corpo de Cristo. Quando você está reunido entre os irmãos, que você tenha palavras que as pessoas possam entender o que você está falando. Que você não fique falando em línguas perto de pessoas que não podem compreender o que você está orando. Que você tenha palavras que a pessoa possa entender, que você fale do evangelho, que você fale da palavra de Deus, de forma que as pessoas sejam edificadas, consoladas, exortadas. Agora, no momento em que eu estou no meu tempo de devocional, no momento em que eu estou no meu momento de oração, no momento em que eu estou fazendo os meus afazeres que eu não estou perto de ninguém, no momento em que eu estou em qualquer lugar, a qualquer tempo, aí sim que eu possa falar em línguas quanto tempo eu quiser e eu puder. E Paulo vai nos ensinar isso, e o pastor Luciano Subirá nos ajuda nisso também, e eu tô aqui para auxiliar vocês nesse entendimento, ok? Então Paulo está dizendo que ele quer que todo cristão, todos os irmãos falem em línguas, mas se for falar em línguas, então não precisa ser no momento do coletivo, que seja muito mais no momento individual, porque quem fala em línguas fala a Deus, não está falando com os homens. Quando você ora em línguas, você está falando diretamente com Deus, ok? Agora, quando eu profetizo, quando eu falo a palavra, quando eu prego o evangelho, aí sim eu estou falando com os homens, eu estou edificando as pessoas, ok? É disso que o apóstolo Paulo está falando nesse texto de Coríntios, e eu queria te pedir que, se você continuar com dúvida nesse texto, que você coloque nos comentários, que você possa tirar suas dúvidas, para que a gente possa caminhar nesse estudo, deixando muito claro toda e qualquer dúvida que for aparecendo, ok? Então ele diz que existe essas duas distinções sobre o falar em línguas como edificação pessoal e a profecia como algo que eu falo na língua que as pessoas entendam, para que elas sejam edificadas, consoladas e exortadas, ok? Vamos continuar? Aí eu continuo o livro assim: observando as distinções estabelecidas pelo apóstolo Paulo nos versículos acima, podemos afirmar taxativamente que não há qualquer semelhança entre o falar em línguas e o profetizar, salvo o fato de serem ambos uma fala inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Estamos destacando as distinções entre o falar em línguas e o profetizar por uma única razão. No versículo 5, Paulo diz que línguas com interpretação são equivalentes à profecia, ou seja, há um aspecto do falar em línguas totalmente oposto à profecia e outro igual a ela. Logo, são dois tipos do falar em línguas diferentes entre si. Nessa comparação feita pelo apóstolo, podemos perceber que se tratam de dois tipos distintos do falar em línguas. As línguas sem interpretação são exatamente o oposto do profetizar. Já as línguas com interpretação são o mesmo que a profecia. Se não reconhecermos as distinções entre os dois aspectos do falar em línguas, sem e com interpretação, teremos então uma grande incoerência. Fazendo um novo quadro comparativo das distinções entre línguas e profecias e trocando o título profetizar por línguas com interpretação, fica clara a diferença que há entre estes dois tipos do falar em línguas. Então nós vamos ver aqui um novo quadro pequenininho e que fala justamente sobre essa outra questão que o apóstolo Paulo põe enfaticamente para nós aqui sobre falar em línguas. Vou mostrar aqui para vocês, gente. Ó.
Será que focou? Para aí um pouquinho o vídeo para você poder ver. Então, agora ele fala para a gente fazer uma divisão entre línguas sem interpretação e línguas com interpretação. O que são as línguas sem interpretação? O homem fala a Deus. Então, de novo, a gente entra naquela questão da oração em línguas para edificação, ok? O homem fala a Deus, ninguém entende, é uma edificação pessoal. Então, é igual ao anterior, ok? Quem fala em línguas e não interpreta o que está falando, só está orando em outras línguas para sua própria edificação, ok? Agora, quem ora em línguas com interpretação, quem está orando em línguas e ao mesmo tempo tem o dom de interpretar o que está falando, aí sim, Deus está novamente falando com os homens, todos vão entender porque você vai então traduzir o que você está falando em línguas e a edificação novamente vai ser coletiva. Percebem? Ele fala no texto lá no finalzinho de que a oração em línguas com interpretação, ela é equivalente, ela é igual à profecia. Então a gente precisa entender que existem maneiras do Espírito Santo se manifestar, existem formas distintas do Espírito Santo se manifestar. Então, quando eu não entendo essas formas diferentes, eu acho que tudo é a mesma coisa. E aí eu passo a não desfrutar do mínimo que o Espírito Santo tem para mim. E na verdade é o máximo que ele tem para você. Por que eu tô falando isso? Porque a principal ferramenta que nós estamos aqui para ensinar e explicar para vocês é a ferramenta da edificação pessoal. Todo esse livro que o Luciano Subirá fez, ele está praticamente desejando que os irmãos entendam que o falar em línguas é uma ferramenta muito especial para todo cristão, para todos, gente. Não existe distinção nesse quesito falar em línguas para edificação pessoal. Esse é um recurso que o Espírito Santo deixou para todos aqueles que creem em Jesus. A gente vai entender isso ao longo do livro também, ok? Então, se você aí já surgiu uma dúvida, mas eu sou nova convertida, mas eu sou novo convertido, mas eu não me batizei ainda, mas eu ainda tenho os meus erros, os meus defeitos, eu posso falar em línguas? Sim, e nós vamos explicar isso durante esse curso, então você vai compreender e você vai começar a desfrutar isso que o Espírito Santo tem para mim e para você. Então, o foco aqui do estudo é falar em línguas para edificação pessoal. Então, por isso que eu não vou me ater nessa questão dos outros dons, ok? Se eu for tentar explicar para vocês aqui nesses vídeos sobre todos os dons espirituais, aí nós vamos ter vídeos muito complexos, muito grandes e que talvez traga muito mais confusão do que edificação. E esse não é meu intuito. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês, que o Luciano Subirá coloca nesse capítulo, é que existem funções e manifestações distintas, diferentes da operação do Espírito Santo na vida do cristão, mas que a oração em línguas, ele quer que todos orem para edificação pessoal. Agora, a questão dos dons, aí é um outro assunto para um outro estudo, ok? O que eu quero que vocês entendam é que o apóstolo Paulo deixa claro para nós, nesse texto que a gente já leu e em outros que nós vamos ler, que o Espírito Santo, ele está disponível a todo aquele que crê em Jesus. E a partir desse momento que eu creio em Jesus, ele vem habitar dentro de mim. E a partir do momento que ele vem habitar dentro de mim, ele anseia e deseja o Espírito Santo. Eu estou falando dele, ok? Essa pessoa do Espírito Santo anseia e deseja orar através de mim para que eu mesma, seja edificada por ele. Então, é uma ferramenta que ele está me dando para que eu me edifique pessoalmente. Esquece os dons nesse momento, esquece as outras manifestações do Espírito Santo nesse momento. Vamos nos focar e entender essa oração para edificação pessoal
que é a oração em línguas, ok? Vamos continuar aqui. Quero estabelecer termos diferentes para as manifestações das línguas, sem e com interpretação ligado ao seu propósito distinto. Agora eu vou ler um outro texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 27 e 28. 1 Coríntios 14, 27 e 28. Vamos lá? Diz assim: se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e cada um por sua vez, e haja um que interprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Gente, se tem um texto que traz muita confusão no meio cristão, é esse texto de 1 Coríntios 14, 27 e 28. Porque o que Paulo está dizendo é assim: irmãos, igreja de Corinto, deixa eu corrigir um erro que vocês estão cometendo. A igreja de Corinto, muito provavelmente, estava acontecendo um tipo de manifestação assim, ó. Começava o culto, os irmãos começavam a se encher de Deus, né? Estar cheios do Espírito Santo, das manifestações de Deus. E aí você imagina uma igreja de 100 pessoas falando em outras línguas, ok? Então, assim, nós temos uma reunião com um grupo de 200 pessoas, e aí nesse grupo de 200 pessoas nós temos 100 pessoas falando em outras línguas em voz alta. O que vocês acham que acontecia nesse culto, gente? Uma verdadeira bagunça, um verdadeiro barulho, que não se ouvia mais nada. Se alguém estivesse, por exemplo, trazendo um ensino, as pessoas não iam mais ouvir as outras 100 pessoas. Por quê? Porque as 100 que estavam falando em línguas, elas estavam tão emocionadas, elas estavam tão avivadas, que elas cobriam a voz de quem estava ensinando. Então é sobre isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando nesse texto aqui. O que ele está dizendo? Vamos ler de novo? Se alguém falar em línguas, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e cada um por sua vez, e haja quem interprete. Então, cristão, tá falando em línguas? Você acredita que é para ser interpretado? Então, tenha calma, tenha paciência e fale um de cada vez, para que quem interprete, se tiver alguém ali que tem o dom para interpretar, que essa pessoa então possa interpretar o que você está falando em línguas e o corpo de Cristo, a igreja, possa ser edificada com a profecia que você está trazendo, com a palavra de Deus que você está trazendo através das línguas, através das línguas espirituais, ok? Através do falar em línguas. Agora, ele continua dizendo, mas se não houver intérprete, se não tem ninguém com dom de interpretação, então esteja calado na igreja. Gente, o que é calado na igreja? Não precisa ficar falando em línguas, em voz alta. Não precisa ficar falando em línguas, gritando dentro da igreja. Não precisa ficar falando em línguas para o teu vizinho ouvir. Por quê? Porque ele não está entendendo nada. Ele não vai ser edificado com a tua oração em línguas, ok? Porque não tem quem interprete. Não tem quem tenha o dom para interpretar. Então Paulo está dizendo, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, como é que é para eu orar em línguas? Se não for para interpretar e se não for com uma profecia, eu preciso falar em línguas numa voz que somente eu ouça, que seja algo para mim ser edificado simplesmente. Então, eu não preciso estar gritando para os 4 ventos que eu estou falando em outras línguas, ok? Eu posso falar bem quietinho ali no meu canto, porque eu vou estar simplesmente me edificando espiritualmente. Agora, no momento que eu percebo que realmente o Espírito Santo está querendo ministrar algo à igreja, então sim, eu posso dar vazão a uma voz mais alta, e se tiver alguém que interprete, essa pessoa também vai sentir do Espírito, vai ser impulsionado a traduzir aquilo que eu estou falando, e a igreja inteira vai ser edificada. Mas se não for isso, se não for uma profecia, se não for para interpretação, o que Paulo está pedindo para os irmãos fazerem, gente? Ficar quietinho na igreja, falar baixinho, falar consigo mesmo e com Deus. Por quê? Você não atrapalha o culto,
não atrapalha a pessoa que está do seu lado e vai continuar se edificando, independente da altura da sua voz. Não precisa ter uma voz gritando em outras línguas para Deus poder te edificar. Não precisa ser algo explosivo para o Espírito Santo manifestar a sua glória na nossa vida, ok? É isso que muitas igrejas não entendem, é isso que muitos cristãos não entendem, e por isso existe as famosas meninices, ok? No mundo cristão, e isso traz inclusive muito escândalo. Quantas pessoas eu já ouvi falar, gente, que foram num culto e que saíram escandalizadas. Por quê? Porque as pessoas começam nessa manifestação do Espírito Santo, começam a ser cheias do Espírito Santo e elas começam a gritar em outras línguas e elas começam a ter manifestações que atrapalham o culto e as pessoas já não conseguem mais ouvir a palavra e as pessoas não conseguem finalizar o culto. Por quê? Porque as pessoas se deixaram levar por emoções da alma, movido sim, talvez por Espírito Santo, mas aquilo tomou um lugar da própria profecia, que é a palavra. Aquilo tomou o lugar da presença de Deus falando aquelas pessoas que estavam ali visitando, aquelas pessoas que precisavam ser edificadas pela própria palavra. Então é disso que esse livro está trazendo ensino para nós, e é isso que eu gostaria que vocês começassem a compreender junto comigo, para que nós fôssemos então edificados nesse ensino e passássemos a usar essa ferramenta espiritual de forma madura, de forma sensata. Através disso, o Espírito Santo vai estar nos ensinando e através disso, o Espírito Santo vai estar nos edificando. Então, nós não precisamos falar em voz alta, nós não precisamos atrapalhar o andamento do culto para que o Espírito Santo possa se manifestar e edificar o corpo de Cristo, se assim for necessário, através de uma profecia. Vamos continuar. Nas línguas sem interpretação, o homem fala a Deus. Portanto, trata-se de uma linguagem de oração. Em 1 Coríntios 14:14, o escritor diz: se eu orar em línguas, mostrando então que o falar em línguas é uma linguagem de oração, razão pelo qual estaremos denominando as línguas sem interpretação como oração em línguas. Por isso que a gente fala, né? Vamos orar em outras línguas, oração em outras línguas, porque isso, quando é feito sem a interpretação, quando é só para minha edificação pessoal, eu estou só orando a Deus, eu estou falando com Deus, ok? As línguas com interpretação não são uma linguagem de oração para edificação pessoal, e sim uma mensagem para a edificação da igreja. Elas são a manifestação de um dos 9 dons do Espírito Santo citados em 1 Coríntios 12:10. Portanto, denominaremos este outro tipo do falar em línguas com o mesmo título constante nas Escrituras, variedade de línguas. Então, o que ele está falando aqui para nós agora é que é justamente assim, quando existe o falar em línguas, porém que é algo que a igreja precisa ser edificado, o dom que está se manifestando através do falar em línguas com interpretação é o chamado variedade de línguas. É o dom que está lá em 1 Coríntios 12:10. Variedade de línguas. É onde as pessoas falam em línguas e tem outras pessoas que interpretam aquilo que alguém está falando para que toda a igreja receba o recado de Deus para aquele momento que a igreja está reunida. Mas há ainda um terceiro aspecto mencionado pelo apóstolo Paulo no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. Ele diz assim, agora nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 21 e 22. Está escrito na lei: por homens de outras línguas e por lábios de estrangeiros falarei a este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De modo que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Então vamos entender agora o que o apóstolo Paulo continua corrigindo e ensinando a igreja de Corinto. Agora ele passa para um outro aspecto.
ele começa a falar um pouquinho mais sobre um outro aspecto do falar em línguas. Então ele fala que a profecia é para edificar a igreja, o corpo de Cristo. A oração em línguas sem interpretação é para nossa edificação pessoal. Porém, existe uma outra maneira do Espírito Santo também se manifestar através do falar em línguas, que é um sinal para os incrédulos. Ele está falando nesse versículo que a gente acabou de ler, de 1 Coríntios 14, versículo 21 e 22. Ele diz assim, eu vou ler de novo. Está escrito na lei, lá no Velho Testamento, por homens de outras línguas e por lábios de estrangeiros falarei a este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De modo que as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Então ele fala agora de outros, de mais um tipo, mas ele cita dois aqui. Ele fala que a profecia, que é esse falar em línguas com interpretação, ou a própria palavra sendo ministrada, que é a profecia que a gente já falou aqui, é para os crentes. Então, quando existe uma reunião de cristãos e que Deus fala através da palavra, corrigindo o povo, trazendo ensino para nós, isso é uma profecia. Ou existe a manifestação da variedade de línguas que a gente acabou de falar, que uma pessoa fala em línguas e outra vem e interpreta, e existe também um recado de Deus sendo ministrado ali para a igreja, em que todos são edificados. Mas aqui Paulo começa a falar que existe então um outro aspecto do falar em línguas, e agora que é um sinal para os incrédulos, para as pessoas que não creem em Deus, que é alguém falando em línguas, a gente vai ver um testemunho dele aqui, alguém falando em línguas, só que essa linguagem que você está falando, quem está me ouvindo, ele entende o que eu estou falando, porque geralmente eu estou falando numa língua nativa daquela pessoa. Eu vou ler aqui o texto e a gente vai entender e eu falo um pouquinho mais. Vamos lá e a gente vai entender um pouquinho esse aspecto que ele começa a falar agora. Temos aqui o outro aspecto das línguas que denominamos sinal aos incrédulos. Não é uma menção da oração em línguas que se dirige a Deus, tampouco da variedade de línguas que se dirige à igreja. Trata-se de um aspecto distinto dos demais. Encontramos um exemplo bíblico dessa manifestação logo no início de Atos dos Apóstolos. Vamos ler aqui Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, o texto mais lido em todas as igrejas quando fala-se no falar em línguas, quando fala-se no dia de Pentecostes. Atos 2, versículo 1 até o versículo 12. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses que estão falando? Como é que, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia, próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. E todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: Que quer dizer isso? Eu vou continuar o texto e a gente já vai explicar. O que exatamente aconteceu nesse dia? Crentes cheios do Espírito Santo falaram
sem possuírem esse conhecimento, em línguas conhecidas de vários povos que se encontravam em Jerusalém por causa da festa do Pentecostes. Foi algo tão forte para aqueles homens que, quando Pedro pregou-lhes o arrependimento, cerca de 3.000 almas renderam-se a Cristo. Isso foi um sinal aos incrédulos. Devido à expressão usada no versículo 6, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, tem se perguntado se foram os discípulos que falaram essas línguas conhecidas desses povos, ou se, falando em línguas desconhecidas, Deus fez com que aqueles homens ouvissem sua própria língua. Porém, uma coisa não se discute: foi um sinal aos incrédulos. Nesse tipo de manifestação, eu creio que podem acontecer as duas coisas. O Espírito Santo pode operar o milagre, fazendo alguém falar ou ouvir. Embora pessoalmente eu creia que eles realmente falaram nessas línguas, sei que as duas manifestações existem pelas experiências que têm acontecido a ministérios que conheci. Então aqui o que o pastor Luciano Subirá está ensinando para nós? Que existe também uma manifestação do Espírito Santo que não é só para os crentes, mas é um sinal para os incrédulos, para aqueles que não creem em Jesus ainda, para aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador ainda. E ele cita justamente essa descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, em que lá em Jerusalém, por causa da festa de Pentecostes, que era o que estava acontecendo, existiam pessoas de todo o mundo romano, das suas circunvizinhanças ali. Vocês percebem pelo tanto de lugares aqui que eles citam no texto. Existiam pessoas de todos esses lugares, e esses lugares falavam línguas diferentes. Por exemplo, talvez alguns falassem, vou citar aqui as línguas que a gente conhece, mas eu não sei as línguas nativas daquele povo. Mas eles podiam falar árabe, inglês, francês, italiano, japonês, coreano e tantas outras línguas. E quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, a palavra diz que eles falavam na língua daquelas nações. E aqueles homens daquelas nações, eles conseguiam ouvir, entender o que aqueles discípulos estavam falando, e eles entendiam as coisas das grandezas de Deus que eles estavam falando. Vocês viram aqui nos versículos? Ele diz assim, ó: pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é que, pois, os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? E aí ele fala todos os lugares que eles nasceram e fala que eles estavam falando das grandezas de Deus. Então, o sinal que Deus operou no momento ali da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi não só um enchimento com o Espírito Santo, não foi só aqueles homens começaram a falar em outras línguas, mas Deus operou um milagre ainda maior para que muitas vidas fossem alcançadas naquele dia através da pregação de Pedro. Porque foi por causa dessa manifestação, desse sinal aos incrédulos, que o pastor está ensinando aqui para a gente nesse livro, que quando Pedro começou a pregar, em seguida, 3.000 almas se converteram ao Senhor. Porque a partir daquele momento as pessoas foram convencidas pelo próprio Espírito Santo a respeito das coisas de Deus. Então não precisou que simplesmente Pedro pregasse, mas a pregação de Pedro foi um complemento para aquilo que o Espírito Santo já estava fazendo através da descida do Espírito Santo, através dessa manifestação do Espírito Santo que a gente chama aqui no livro de sinal aos incrédulos, ok? Só vou citar aqui o que ele vai contar mais um testemunho aqui, porque está falando sobre o assunto para a gente entender um pouquinho sobre essa outra manifestação do Espírito Santo, mas focando no falar em línguas, ok? É disso que a gente vai tratar aqui nesse estudo. Eu vou terminar de ler aqui o testemunho que ele conta para nós. O irmão David Robertson relata em seu livro Andando no Espírito, que é outro livro que eu super indico vocês a lerem. Pastor David Robertson, ele faleceu agora, esse ano, se não me engano, e foi um grande homem de Deus na nossa nação, no Brasil, ensinando e ministrando sobre andando no poder, igual o pastor Irineu Gruber, que eu falei para vocês, que eu aprendi muito com esse homem. O pastor David Robertson foi um dos homens que mais ensinou
sobre essas questões do falar em línguas, das manifestações do Espírito Santo, sobre caminhar, né, nessa intimidade com o Espírito Santo a ponto de ser edificado de dentro para fora o tempo inteiro. Então ele diz assim, o irmão Dave Robertson relata em seu livro Andando no Espírito, publicado em português pelo Ministério Verdade Viva, ter passado pelas duas experiências. Em uma ocasião, estava presente em suas reuniões um francês usando o intérprete ao lado. Uma vez que o irmão Dave prega em inglês, mas repentinamente, em meio à ministração, o homem rejeitou o serviço do intérprete porque começou a ouvir a mensagem em francês, embora todo o restante do auditório a tenha ouvido em inglês. Numa outra ocasião, pregando num programa de televisão, o Espírito Santo moveu a falar em línguas e, ao fazê-lo, falou em alemão, e moradores de uma colônia alemã que o ouviam foram tocados. O importante, porém, é ressaltar que tanto numa quanto noutra experiência foi um sinal que Deus evidenciou. Tive o privilégio de ouvir o pastor Samuel de Souza, da Igreja Nova Aliança de Londrina, partilhar uma doce experiência vivida não muito depois de ser batizado no Espírito Santo, no início de sua vida cristã. Ele me contou que nessa época trabalhava dando assistência técnica para aparelhos de rádio e televisão e que tinha por costume levar em sua maleta de ferramentas a sua Bíblia. Certo dia, chegando à casa de um cliente, tirou sua Bíblia da pasta e colocou-a sobre a mesa, pegou suas ferramentas, fez o serviço e, na hora de sair, o dono da casa, que havia reparado na Bíblia, perguntou-lhe o que aquele livro significava para ele. De pronto, nosso irmão aproveitou a deixa e testemunhou-lhe sobre sua experiência com Jesus, o que deixou o homem admirado, mas sem nada falar. Foi quando Samuel ofereceu-se para orar por ele e sua casa e obteve consentimento. No instante em que orava, um forte impulso para orar em línguas veio sobre ele. Era quase irresistível e ele orou mesmo em línguas na frente daquele homem por cerca de 3 a 4 minutos. Terminada a oração, aquele senhor, emocionado, perguntou se o Samuel era judeu e custou-lhe convencer o homem de que não, uma vez que lhe entregara uma palavra em hebraico fluente, com o detalhe de trazer incluído na mensagem até mesmo o sotaque da região de onde aquele homem viera. Glória a Deus! O Senhor pode fazer tanto alguém falar na língua do incrédulo, como também fazer com que o incrédulo ouça em sua própria língua. Frederico Barros, um dos pastores da comunidade cristã de Curitiba, narrou-me uma experiência que teve logo depois de sua conversão e que demonstrava a realidade do que estamos dizendo. Fred foi hippie até a sua conversão, que aconteceu numa de suas viagens quando ele comprou uma Bíblia e decidiu lê-la, e que culminou no seu encontro com Jesus, sozinho, numa aldeia de pescadores, lá no nordeste do país. Recém-nascido de novo, ele encontrou nessa mesma aldeia um hippie francês. O homem não falava uma palavra em português e tentou usar um livreto de frases traduzidas para o português, mas não foi bem sucedido. Mais tarde, enquanto Fred estava silencioso e pensativo, o francês apontou para a Bíblia grande na mochila do Fred e perguntou em francês: "Você carrega essa Bíblia para pagar alguma promessa?" Fred entendeu em português e por vários minutos falou para aquele hippie acerca de sua experiência com Cristo. Enquanto um falava francês, o outro entendia em português e vice-versa. Somente depois de ter relatado todo o seu encontro com Jesus foi que o Fred caiu em si e percebeu o que estava ocorrendo. Ele conta que sentiu a sua língua enrolar e não pôde comunicar-se mais, e que o hippie francês ficou muito tocado com o que aconteceu e sem meios de voltar a comunicar-se. Vemos, portanto, que as línguas, como sinal aos incrédulos, são diferentes dos outros aspectos do falar em línguas. Compararemos num novo quadro as características de cada um desses 3 tipos distintos das línguas. Gente, eu vou mostrar de novo o quadro aqui para vocês, só para vocês entenderem o que eu vou estar lendo, e aqui a gente vai finalizar esse estudo de hoje. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês, ó, bem de pertinho. Tá vendo? Esse é o quadro que a gente vai ler agora, que ele mostra para nós agora os 3 tipos dos 3 aspectos que a gente falou, ok?
Então, o que é a oração em línguas, que é o foco do nosso estudo e que a gente vai entender muito bem sobre ele até o final. Esse capítulo ele fala um pouco dos outros tipos para a gente entender que cada coisa tem o seu lugar distinto, cada coisa é uma coisa diferente da outra, cada tipo de manifestação do Espírito Santo tem um propósito específico e que então o nosso propósito, o propósito desse livro e desse nosso estudo que a gente vai estar fazendo aqui durante essas aulas é sobre a oração em línguas como edificação pessoal. Então, a oração em línguas é o quê? O homem fala a Deus. É uma edificação pessoal e ninguém entende. A variedade de línguas, que é comparado à profecia. Deus fala ao homem, é uma edificação coletiva e todos devem entender, todos entendem. E o sinal aos incrédulos, o homem fala de Deus a outro homem, então Deus se manifesta na minha vida para falar com outro homem, que é um incrédulo, através do falar em línguas. É uma edificação de terceiros, quem está sendo edificado é o incrédulo, através dessa manifestação do Espírito Santo, e só quem conhece a língua entende. Então, quando é um sinal aos incrédulos, eu estou falando em línguas, ou eu estou falando em línguas numa língua nativa de outro país, e a pessoa que está me ouvindo, só ela que entende. Porque nem eu entendo o que eu estou falando, porque geralmente eu vou estar falando em línguas, mas quem está me ouvindo, está ouvindo na sua língua nativa, ok? Então, esse quadro mostra bem fácil do que a gente está falando aqui nesse capítulo. A semelhança dos calçados, que genericamente recebem o mesmo título, mas diferem nos seus tipos, assim também são as diferentes manifestações do falar em línguas. Apesar de receberem uma mesma denominação genérica, devem ser diferenciadas pelos seus diferentes propósitos. Se considerarmos a distinção que há entre cada um dos três aspectos e procurarmos entender as passagens bíblicas, observando qual das manifestações do falar em línguas está sendo abordada, para então sabermos quais as regras que se aplicam, escaparemos das confusões doutrinárias. Esse é um dos passos mais importantes para podermos compreender mais profundamente a linguagem sobrenatural de oração do Espírito Santo. Então, o capítulo termina aqui e ele finaliza dizendo que assim como numa loja de calçados, a gente agora já entendeu que existem todos os tipos de calçados ali dentro, mas cada calçado tem uma finalidade distinta. O falar em línguas é a mesma coisa. A gente não pode falar que o falar em línguas é uma coisa só para todos os momentos, em todos os momentos no culto ou fora dele, porque não é. As manifestações do Espírito Santo, elas são distintas, embora todas elas geralmente venham através da oração em outras línguas. Mas a gente precisa entender o que Deus está fazendo ou o que Deus está nos ensinando na palavra, dependendo do texto e do que aquela pessoa que está nos ensinando está falando dentro da palavra de Deus. E é disso que a gente vai entender um pouquinho mais nos próximos capítulos, ok? Gente, que vocês possam estar compreendendo aqui a minha leitura. Faço mais uma vez a chamada para que vocês comprem esse livro. Não é porque eu quero que vocês comprem, nada disso, é porque o livro ele realmente traz todo esse entendimento para nós de forma muito mais clara, lendo junto, né? Fica sempre mais prático. Ou se você conhecer alguém que tem esse livro, pede o livro para essa pessoa, para ela te emprestar, para que você possa ler e assim você possa entender o nosso estudo aqui. Ou se não, vai marcando na sua Bíblia mesmo todos esses textos que eu for falando, vai fazendo suas anotações. O bom de ser um vídeo aqui pelo YouTube é que você pode parar, voltar, ouvir de novo, ler de novo junto comigo o texto, pega a sua Bíblia, faz as suas anotações e assim você vai conseguindo compreender aquilo que a gente está ensinando aqui. E eu creio em nome de Jesus que até o final desse curso você vai estar entendendo perfeitamente essa linguagem de oração e para que essa ferramenta foi disponibilizado
para mim e para você, dentro do contexto daquilo que o Espírito Santo deseja construir em nós, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam estar curtindo aí o vídeo e aproveitando para compartilhar com outras pessoas. Amém, queridos? Deus abençoe e até a próxima aula, que se Deus quiser, vai ser daqui a alguns dias, já a gente já está postando a próxima aula. Deus abençoe a todos.